Oi, gente, eu sou a Ana Tonelli e esse é o Tonóia Podcast. Aqui nós olhamos e nos perguntamos: por que é assim? Precisa mesmo ser desse jeito? E se a gente fizesse diferente? Hoje, como agora os episódios estão em formato diferente, eu tenho tido uma certa dificuldade e facilidade ao mesmo tempo de gravar os episódios. Então, tem a facilidade, né, que assim, tipo, eu tô na minha casa, eu não preciso, né, tá me deslocando ou pensando em outras coisas, enfim, né, pensando em ir até um lugar, organizar todo um cenário, nananã. Então tem essa certa praticidade. Tem a questão também que, né, não tá por vídeo, então eu consigo tá fazendo qualquer outra coisa. Então, inclusive, neste exato momento, eu tô fazendo um café. E, enfim, né, Só que daí tem a dificuldade também, né, porque daí eu tô na minha casa, então eu de fato preciso tentar criar uma rotina de fazer esses episódios, né? Porque se eu entrar naquele limbo de fazer outras coisas, de dar prioridade para outras coisas, eu acabo deixando isso de lado e ainda que com roteiro ou sem roteiro, eu preciso de uma certa organização mental, né? E nos últimos episódios em específico, e que é o intuito, inclusive, do podcast, é que sejam bem noias muito particulares minha e recentes, tipo assim, noias que eu tô vivendo neste exato momento. Hoje, assim, eu acordei, né, já tem um tempo, mas eu fiquei na cama, fiquei enrolando, né, fazendo algumas outras coisas, de trabalho também, mas daí direto do celular, enfim, então eu consegui dar uma estendida de ficar na cama. Só que daí eu pensei, assim, que desde o ano passado já faz bastante tempo, assim, que eu tenho tentado me organizar de dormir mais cedo, de acordar mais cedo, de fazer uma caminhada, porque de fato eu tenho algumas atividades, eu já não sou muito de atividade física, e tem algumas atividades físicas que não me pegam de jeito nenhum. Tipo, musculação. Eu não gosto, tá? Enfim, é pessoal, né? Eu não gosto muito, assim, né? Da dinâmica da musculação. Eu acredito que talvez uma das atividades físicas, assim, né? Que eu consiga fazer e que me dê prazer seja a caminhada. Primeiro, porque é de graça e agradecemos não precisar pagar por isso. Segundo, porque eu moro em casa e aqui perto da minha casa tem bastante mato, assim, muita natureza, né? Então, que também é algo que eu gosto, ou seja, eu vou estar caminhando e olhando coisas bonitas que eu gosto. Não é tipo assim, caminhar no centro onde eu só vou ver lojas e prédios. Não. Aqui eu vou estar vendo o que eu realmente gosto. E sem contar que eu consigo aproveitar para emendar aí um passeio com os meus cachorros, né? Que é outra coisa que eu também gosto e que com certeza vai fazer bem para mim e para eles. Só que assim, eu tenho tido bastante dificuldade de conseguir organizar esses horários. Eu tô, enfim, desde o ano passado, né? Inclusive, principalmente no ano passado, esse ano faz pouco tempo, mas até o momento eu também ainda não consegui organizar os horários certinho, dormir no horário que eu gostaria, enfim, não consegui organizar como eu gostaria a minha rotina. Agora, ano passado foi o ano inteirinho adiando essa obrigação, essa responsabilidade e, enfim. Nos episódios que eu gravei no ano passado, eu tinha vários outros que eu tinha planejado, que já eram noias minhas, e só que, enfim, né, ou não dava certo, e assim, eu tinha
convidados específicos para cada tipo de episódio, né? E eu tinha alguns episódios que falavam basicamente, eram 2 episódios na verdade, que falavam basicamente sobre o mesmo assunto. Um talvez eu gravaria sozinha e o outro eu tinha uma convidada específica pra gente conversar a respeito. Só que, enfim, não foi batendo horário, foi uma confusão, né? Até porque também eu comecei o podcast no final do ano, né? Assim, em outubro. E daí já pegou todo mundo bem desprevenido, né? Era bem difícil a gente conseguir organizar horário. Mas enfim, então resumidamente, tinham 2 episódios que eu gostaria de falar muito, mas que não rolou e, enfim, sabe aquele fui deixando pra depois, mas hoje eu acordei noiadíssima com isso. Um dos episódios, ele seria mais ou menos sobre uma reflexão sobre quem manda em quem, né? Quem de fato domina essa briga? É a cabeça ou é o corpo? Né? Quem que ganha nessa guerra? É a nossa cabeça que dita como vai estar o nosso corpo, tipo imunidade, saúde, enfim, todas essas coisas. Ou é o nosso corpo quem dita como estará a nossa cabeça? No final das contas, o resultado é o mesmo, né? Porque estando com a cabeça razoavelmente bem equilibrada, enfim, rotina, hábitos, nanana, estando com a cabeça razoavelmente equilibrada, o nosso corpo também reage melhor, né? E vice-versa, estando com o nosso corpo fazendo uma atividade física, né, tendo toda aquela questão de dopamina e blá blá blá, e todas essas coisas que eu não vou falar porque eu não tenho autoridade alguma para falar e também nem sei nomenclaturas, mas também estando com o nosso corpo equilibrado e saudável, isso principalmente nessas questões biológicas, fisiológicas, ajuda 1000% na nossa cabeça, né? Tanto é que eu faço terapia, tanto terapia, né, com psicólogo, quanto a terapia, na verdade, eu faço desde os 6, 7 anos de idade. Já o psiquiatra, eu faço, se eu não me engano, eu vou no psiquiatra desde os 15. E assim, eu me lembro desde que eu existo, desde que eu frequento esses médicos, né? Enfim, tenho essa preocupação comigo, né, na minha vida. Eu sei, assim, que eu me recordo que todos eles sempre falaram: olha, Ana, o que vai te ajudar muito, né, nessas questões de ansiedade, depressão, enfim, todas essas coisas, o que ajuda muito é uma atividade física. E até o próprio psiquiatra, se for pensar só de fato na função dele, é medicar, é receitar remédios. Só que todos os psiquiatras que eu fui, eles me diziam exatamente a mesma coisa. Olha, Ana, vou te dar esse remédio, nanã, só que eu recomendo que você faça uma atividade física, porque vai te ajudar, enfim. Eu tinha esse episódio na cabeça, né, que eu queria falar sobre, de quem manda em quem, corpo ou cabeça. E eu tinha um outro episódio que falava basicamente a mesma coisa e que ele chamava Mente Calma, Corpo Nutrido. Ou seja, exatamente o que eu acabei de falar agora, né? A gente tanto... E assim, né, não existe uma mente calma, não existe uma mente, uma pessoa 1000% equilibrada e estável emocionalmente. A gente sempre tem alguma coisinha, né? E essa é a graça da vida. Mas assim, estando com a mente
dentro do possível de saúde mental, sanidade mental, o nosso corpo automaticamente também está nutrido, né? E por essas questões, novamente, que eu repito, biológicas, fisiológicas, sei lá como chama, que no caso seria dopamina, enfim, né? Acordar cedo, ir fazer uma atividade física, e liberar, e suar. Isso realmente, né? Enfim, dá esse gás, assim, né? Tanto é que eu lembro que às vezes, várias vezes eu fazia uma atividade física e eu ia bem amarrada, sabe? Tipo, não quero ir, que saco, não quero ir. Só que, tipo, na hora que eu voltava, era tão bom. Eu falava, nossa, ainda bem que eu fui, sabe? Tipo, que bom que eu fui. Porque realmente me fez muito bem. E que bom, né? Então eu acordei hoje, confesso, com essa noia impregnada na minha cabeça, assim. Porque eu acredito piamente em todos esses discursos, sabe? De mente calma, corpo nutrido, nananã. Só que, por outro lado, tem uma certa dificuldade também, porque obviamente que eu quero ter a minha mente calma e eu quero ter o meu corpo nutrido. Só que, assim, eu sou uma pessoa extremamente proativa, tá? Eu sou muito proativa. Eu acho que talvez essa seja uma das minhas maiores qualidades. E eu acho que essa minha proatividade não é só uma qualidade, ela veio meio que caminhada com a minha ansiedade, né? O meu problema de mental mesmo, assim, né? Psicológico, psiquiátrico, que é a ansiedade. Então eu não consigo ficar parada, sabe? Eu quero fazer as coisas e eu quero fazer acontecer e eu tenho prazer nisso, assim, sabe? Não é só por uma ansiedade de tipo, não aguento mais ficar sentado. Não, é porque eu tenho prazer mesmo. Então, eu senti bastante dificuldade, né? Com isso, porque eu sou uma pessoa proativa, mas eu não tô conseguindo muito sair do lugar, sabe? Sendo bem sincera, abrindo meu coração mesmo pra vocês. Eu não tô conseguindo, assim, ter de fato essa rotina, inclusive no meu Vision Board. No ano passado foi algo que eu sofri muito com isso. Esse ano no meu Vision Board era uma das minhas prioridades pro ano. Porque eu preciso mesmo, sabe? Pra tudo, assim, pra minha vida, pro meu físico, pro físico que eu quero ter, pra saúde mental que eu quero e que eu preciso ter pra realizar as outras coisas, sabe? E eu até dividi com vocês, meio que um testemunho de vida, sabe? Eu já dividi com vocês várias vezes, acredito que nos últimos 2 episódios, que ano passado foi exatamente isso que eu falei agora e que eu não quero para 2026. Assim, eu não tive, graças a Deus, nada muito algo catastrófico, sabe? E não sei. E também acho que eu não tenho que ficar medindo o quão catastróficos são os problemas, porque, enfim, né? Cada um valoriza o seu problema e tá tudo certo, problema é problema, cada um enxerga de uma forma. Eu tive muitas preocupações, né? Muitos problemas a serem resolvidos e solucionados e era sempre um atrás do outro. Então, eu já falei pra vocês, vinha um, aparecia outro, que daí vinha outro, que vinha outro. E daí, às vezes não dava tempo de eu resolver um. Eu tinha que deixar ele ali parado um pouquinho, porque o outro era mais prioridade. Que daí o outro, que daí o outro. E tudo isso já dificultava ainda mais essa minha proatividade de começar uma atividade física. Ou seja, foi exatamente por esse motivo que no ano passado eu estive tão doente, sabe? Fez muito sentido, porque eu tinha essa dúvida, né, de quem manda em quem. É a cabeça ou é o corpo? E eu cheguei à conclusão de que eu acho que ninguém não tem quem manda em quem. Eu acho que, tipo assim, eles têm que caminhar juntos, sabe?
E se a cabeça estiver razoavelmente bem, o corpo vai estar legal. E se o corpo estiver legal, vai contribuir positivamente para nossa mente, nossa cabeça e saúde mental. Agora, estando os dois desalinhados, estando com a cabeça toda bagunçada, sem uma organização mental, estando sem nenhuma atividade física, sem qualquer tipo de preocupação com isso, ferrou. Fudeu, no caso, né? Fudeu, porque e daí, né? Aí, de fato, é quando a gente desestabiliza e é um desequilíbrio bizarro, assim, né? Porque ele vem pra passar por cima, né? Porque ele passa por cima do seu emocional, passa por cima do seu corpo. Então, a hora que eu vi, eu tava cheia de preocupação, tendo que resolver um monte de coisa, sem tempo, sem cabeça, sem saco, sem disposição para uma atividade física, ou seja, não praticando atividade física e estando com a cabeça toda noiada, toda preocupada, cheia de BO para resolver e sem me cuidar de alimentação, cuidar de atividade física, tudo isso. Gente, eu não saía do médico, é verdade quando eu falo isso, tá? Eu sei que é o terceiro episódio, tô sendo meio repetitiva, mas eu não saía de médico. Eu tava sempre doente. E isso me incomoda muito, porque daí eu me sinto uma pessoa que murmura demais. Tanto é que uma outra meta que eu coloquei pra 2026 é reclamar menos. Mas porque eu tava com dor o tempo inteiro. Então, sei lá, às vezes eu nem sei se eu tava sendo tão reclamona assim. Eu acho que às vezes eu tava sendo, mais do que ser reclamona, eu tava sendo negligente comigo mesma, sabe? Eu tava negligenciando a minha saúde emocional, eu tava negligenciando a minha saúde física e na hora que eu vi, eu tava toda ferrada de médico. E daí, gastando fortuna, ainda que eu tivesse plano de saúde, paga, né? Com participação, enfim, essas coisas. E então eu tava me ferrando, aí virava aquele bolo louco, sabe? Virava aquela somatória de BOs. Porque daí, a hora que eu vi, com plano de saúde, tinha mês que eu pagava 1.000 e tralalá de mensalidade de plano de saúde, sabe? Porque, cara, eu pagava, era médico, aí era exame, aí era não sei o quê. E quem me conhece sabe o pavor que eu tenho de agulha. Ano passado, eu acho que todo mês eu fiz exame de sangue. Todo mês. Tanto é que hoje eu já consigo ir sozinha fazer exame de sangue. O que antes eu não conseguia. Antes, pra mim, de fato, fazer exame de sangue era o fim do mundo, assim, sabe? Hoje eu já consigo ir sozinha. Obviamente que eu ainda passo mal, fico nervosa, mas eu consigo ir sozinha. Porque, eu precisei fazer tanto na vida que, de certa forma, eu fui perdendo um pouquinho desse medo. E daí, eu fiquei, sabe, preocupada com isso. E acordei pensando nisso. Tipo, não é isso que eu quero pra minha vida esse ano. Eu quero cuidar de mim, cuidar da minha cabeça, cuidar do meu corpo. E eu não quero ter que tentar descobrir quem manda em quem, até porque eu já tive a resposta disso. Ninguém manda em ninguém. Todo mundo só caminha junto e é um só corpo, uma só cabeça. E enfim, né? A gente tem que fazer o possível pra se manter dentro de uma saúde minimamente ok, pra gente ter uma boa qualidade de vida, pra gente, enfim, conseguir gastar energia com outras coisas que não seja com isso, até porque problemas sempre teremos, preocupações sempre teremos. Então, quanto mais a gente puder cuidar de algumas coisas, a gente consegue gastar essa energia que a gente tem com outras coisas.
entendeu? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que também todo episódio que eu gravo, de certa forma, soa um pouquinho conselho pra mim mesma, assim. É uma forma de eu mesma me convencer, porque é isso que é louco, né? Eu costumo falar pras minhas amigas que eu sou minha maior inimiga, porque parece que eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, só que eu faço o caminho inverso. Eu falo até pra minha psicóloga também. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, mas daí eu faço o outro caminho, o mais difícil, o mais longo. Então, assim, a gente sabe, né, o quanto é necessário se preocupar com isso. Por que que a gente dificulta tanto? Eu acho que esse podcast, o Tonóia, ele me ajuda muito como Ana Paula mesmo, sabe? Ele me ajuda eu mesma a me tornar uma pessoa melhor. Porque é uma forma... Sabe aquele negócio, aquela frase que a gente fala assim... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É exatamente isso. Sempre que eu vou dar um conselho pra alguma amiga minha, eu falo... Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque a gente, basicamente, na maioria das vezes... A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente sabe qual é o caminho que deve seguir ou o caminho que não deve seguir. Ainda que a gente tenha aprendido isso na dor, tá? Depois de errar muito o caminho. Mas a gente basicamente sabe. Só que o que a gente faz? A gente se auto-sabota o tempo inteiro. E isso é o mais cruel que uma pessoa pode fazer por ela mesma. Se auto-sabotar, quando a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não faz. Ou pior ainda, que no caso é o meu caso, que eu sei exatamente o que não deve ser feito e eu ajudo as pessoas que estão passando por esse problema e eu vou lá e eu faço pelos outros, mas mal percebo eu que eu tô ainda pior que essa pessoa que eu ajudei. Quando eu vejo, eu tirei a pessoa do fundo do poço, eu ajudei, eu salvei, e eu fico ainda pior, porque daí eu tô já com a minha energia super baixa e ferro ainda mais com o pouco de energia que eu tenho, porque daí eu pego a energia, né, todo o BO, o problema, a preocupação, as angústias das outras pessoas. Então... é isso. Gente, hoje o conselho desse episódio não é pra você, é para mim. Portanto, Ana Paula, lembre-se. Vamos cuidar da nossa cabeça, do nosso corpo. Aproveita, pega esse pouco ou esse muito de proatividade que você tem e gasta ele. Coloca toda essa energia, essa muita ou essa pouca energia que você tá agora seja ou para cuidar da sua cabeça ou para cuidar do seu corpo e, se possível, para cuidar dos dois, porque acredite você ou não, mas eles caminham juntos. E obrigada se você ficou até aqui. Eu espero não ter te noiado mais, mas eu prometo que vamos tentar aí fazer dessas noias um trampolim, sabe? Um degrauzinho pra gente... a gente vai construindo, né? A gente vai pegando essas noias, aqui é o lugar pra isso, né? A gente pega essas noias, a gente reflete sobre elas, daí a gente vai, refletimos, tá bom, vamos aplicar isso na nossa vida agora. Aplicou? Beleza. Vamos tornar ele um hábito, uma rotina, enfim, pega ele, constrói ali um degrauzinho. Aí pega outra noia. Essa outra noia a gente vai, reflete e faz o mesmo ciclo para construir um outro degrauzinho. A gente nunca vai ter um lugar máximo para chegar, sabe? Nunca. Isso nunca vai acontecer. A vida, ela é uma construção. A vida são degrauzinhos. Então, cada dia a gente vai subir um pouquinho. E é isso. Então eu desejo que 2026 seja de vários degrauzinhos, né? Não para você tropeçar,
não pra você cair, tomar um tombo, mas se cair, se tropeçar, se tomar um tombo, levanta e encara ele de novo. E se cair de novo, levanta de novo e encara de novo, até você ficar maçante mesmo esse degrauzinho e a gente conseguir escalar ele junto pra chegar e nos tornarmos pessoas melhores, com o mínimo de saúde mental. Enfim, estamos juntas aqui. Tá bom? Então esse recado é pra você, Ana Paula. Viu? Faça o favor de ouvi-lo novamente e depois ouve de novo e de novo. Todos os dias antes de dormir você ouve esse episódio. E é isso. Obrigada, gente. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @tonoiapodcast. Nós estamos também no TikTok com alguns cortes, enfim. Eu espero vocês toda quarta-feira, às 8 horas da manhã, no Spotify e no YouTube, pra gente conversar, tá bom? Então, até a próxima quarta. Tchauzinho!